A mensagem de hoje é que ele cresça. E essa mensagem diz muito sobre deixar que Deus tome o protagonismo da sua vida. Deixar Deus sempre na frente. E que a gente fique sempre atrás. Porque Deus estando na frente, as coisas melhoram, as coisas caminham, as coisas rompem. Então é sobre isso que eu quero falar nessa mensagem de hoje. Que Ele cresça, que o Senhor cresça na nossa vida, a ponto de nós desaparecermos. Mas eu quero muito que você ouça essa palavra, seja muito abençoado por ela. E eu quero também te convidar para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário aqui nesse vídeo. Não esquece disso não, certo? E mais uma coisa, lembra que nossos vídeos são para você ouvir. Se você quiser, você não precisa assistir. Apenas deixe ele tocando e vai ouvindo, sendo abençoado pela palavra. Amém? Que Deus te abençoe e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui iniciamos mais um momento da palavra. Queridos, o tema da palavra de hoje é que Ele cresça. Que o Senhor cresça na nossa vida, mas a gente vai conversar um pouquinho qual a importância disso. Por que o Senhor cresceu na minha vida a ponto de eu desaparecer? E a gente vai basear nossa palavra lá no livro de João, capítulo 13, versículo 30, que nos fala bem assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Queridos, vamos só contextualizar aqui. Quem estava falando isso aqui foi João Batista. João Batista pregava o Evangelho, ele veio preparar esse caminho para Jesus, e ao saber de Jesus ele falou isso: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça, que Jesus se torne conhecido e não eu. Queridos, quando a gente entende todo esse contexto de que João ele veio antes, preparando o caminho, ele já tinha um ministério, mas quando Jesus apareceu, ele entendeu que era Jesus, que ele estava preparando o caminho para Jesus. Aí o negócio, você pode pensar assim: mas João devia fazer o dele também, né? Mas não. João não deixou que esse sentimento tomasse conta do coração dele. Ele simplesmente seguiu adiante. Ele seguiu no plano de Deus na vida dele. Ele deixou Deus falar o coração dele e ouviu a voz de Deus. E aí ele chega a essa conclusão: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele apareça, que Ele esteja em evidência e eu diminua, e não tem problema com isso. João não tinha problema nenhum com isso. Ele sabia que as bênçãos do Senhor não iam se apartar dele. Muito mais agora, ele ia ser muito mais abençoado, que ele seria obediente ao Senhor. E ser obediente ao Senhor é algo que agrada o coração de Deus. Mas agora eu te pergunto, na nossa vida, trazendo pra gente hoje em dia, por que é necessário que a gente diga isso também? É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Queridos, uma coisa que a gente precisa entender é que Jesus, Ele vai sempre à nossa frente. É Ele que vai abrindo o caminho para que a gente possa andar. E aí, se Jesus, Ele cresce na nossa vida, se Jesus, Ele está em aparência, Ele está sabe, Ele é o maioral e Ele está na nossa frente, o inimigo não vai ousar vir a nos atacar, porque o Senhor Jesus estará conosco. O Senhor Jesus, grande e poderoso, estará conosco. Mas se eu quero passar sempre à frente de Jesus, querer resolver as coisas, eu não tenho poder para resolver muita coisa. É Jesus que é o poderoso que resolve as coisas na minha vida. É Jesus que traz paz para a minha vida. Eu não consigo dar paz para a minha vida, por mais que eu trabalhe para isso. Somente Jesus me dá uma paz completa. É aquela que eu preciso de verdade. Por mais que eu tente, de todas as formas que eu ache serem possíveis, eu não vou conseguir a paz que só Jesus pode me dar. Então, quando Jesus está grande na minha vida, quando Ele cresceu na minha vida, eu tenho acesso a essa paz. Porque eu vou entender que a minha força não vem de mim mesmo, mas ela vem do Senhor. A minha força ela não parte dos meus músculos, dos meus ossos, das minhas capacidades nenhuma, não. Ela vem somente do Senhor. E eu sei que o Senhor Ele tem força inesgotável, porque Ele é uma fonte inesgotável de força. E aí, quando Jesus cresce na minha vida, eu tenho acesso a isso tudo. Eu não vou temer nada, sabe? O inimigo ele vai até tentar me amedrontar. Mas aí eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu vou adiante. Eu continuo andando. O inimigo ele pode rugir da forma que quiser, gritar, espernear.
mas eu vou continuar caminhando porque o Senhor está comigo. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho que temer o barulho que o inimigo tenta fazer para me amedrontar, porque eu sei que maior é o Senhor. Então, quando o Senhor ele cresce na minha vida, quando ele cresce na minha vida, tudo isso melhora. Até o medo, que a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Esse amor do Senhor na minha vida, que é algo que eu tenho quando eu tenho Jesus em mim, ele lança fora até os meus medos. Aquelas inseguranças que eu tinha com o Senhor, eu aprendo a vencer cada uma delas. Então, entenda isso hoje. É tão importante quando eu quero que o Senhor cresça na minha vida. É tão sábio para mim eu ansiar isso, eu buscar isso na minha vida. Mas aí você se pergunta assim, mas aí como é que eu faço para que o Senhor cresça na minha vida? Busque a Ele em oração. Busque Ele na leitura da palavra. Busque ao Senhor. Isso é extremamente importante. Jejue, busque ao Senhor em todo o tempo. Mas aí, às vezes a gente fica, sabe a receita, mas não faz. E aí talvez você já fala assim, mas tu já falou essa mesma coisa para várias outras coisas, mas isso é a base de tudo. A gente que às vezes fica querendo enfeitar demais, florear as coisas e não é necessário. É só partir para o básico, porque é o básico que vai te salvar. Esse básico é poderoso. Leitura da Bíblia, oração e jejum. Isso é poderoso na vida de todo cristão. Então, volte para o básico e o Senhor vai crescer na tua vida. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor crescerá na tua vida de uma forma assustadora, que você não vai entender. E você vai estar em meio a tribulações e a paz está no teu coração. E você vai conseguir resolver tudo muito mais rápido. Você está passando por um deserto, mas você vai estar feliz. Como assim? Tá faltando essas coisas que eu tô passando por esses apertos, mas eu continuo feliz. Eu não tô sem esperança, eu tô esperançoso até. É porque o Senhor tá contigo, não vem de você, isso vem do Senhor. Então deixa que Ele cresça na tua vida. E aí tudo vai adiante. João Batista, ele entendia que ele tinha mais era que diminuir e o Senhor Jesus crescer. E que você entenda isso hoje. Deixa o Senhor Jesus crescer na tua vida. E que você diminua cada dia mais e mais. Que as pessoas vejam Jesus na tua vida antes de te ver. Olha que maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Então entenda isso, compreenda e viva Jesus. E deixe que Ele cresça na tua vida cada dia mais e mais e mais. Amém? E ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar juntos? Pai de tão grande amor e cuidado, eu louvo e te agradeço, meu Pai, pela tua bondade e misericórdia. Pai, que o Senhor cresça em nossas vidas, que o Senhor cresça, Deus, e que nós diminuamos cada dia mais e mais. Deus, que o Senhor cresça em nossas vidas, ó Deus, e que a nossa vida vá adiante, Senhor. Pois sabemos que com o Senhor na nossa vida seremos abençoados, seremos prósperos, mas muito mais que isso, seremos amados. Ah, Deus, guia, direciona as nossas vidas, guarda-nos em Ti, livra-nos de todo mal. Obrigado por tudo, Pai de amor. Tende misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor revelou a nós essa noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida e te fortaleça cada dia mais e mais, e que o Senhor Jesus cresça na tua vida cada dia mais e mais e mais.